Ele é tido como um ajudante de São Nicolau, mais conhecido como o Papai Noel. No entanto, este ajudante não é um ajudante comum, pois pelo incrível que pareça, ele é um demônio, horripilante e bizarro. Um serviçal do próprio Papai Noel, que pune crianças más. O que uma criatura como esta, sendo um demônio, tem a ver com o bom velhinho, o Papai Noel? Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre este intrigante mistério. Krampus, o ajudante de Papai Noel. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Todos os anos é comemorado o Natal, que é celebrado no dia 25 de dezembro. Muitos, por não terem pleno conhecimento, acreditam que esteja comemorando o nascimento de Jesus Cristo. No entanto, o simbolismo que tem por trás do Natal, mais especificamente do bom velhinho, o Papai Noel, é algo a se pensar. Além de sabermos que o Natal nada mais é que a comemoração do Deus Sol, mais conhecido como o deus pagão Mitra, onde nesta específica data, na antiguidade, eram feitos rituais e orgias. Existe algo ainda mais horripilante e bizarro: um específico ajudante do Papai Noel. Quem poderia imaginar que por trás da boa imagem do bom velhinho, que traz presentes às criancinhas, existe uma criatura bizarra e cruel, que ao longo dos anos foi sendo ocultado das histórias. Seu nome é Krampus, o ajudante demoníaco e satânico de São Nicolau. Afinal de contas, como surgiu toda esta história? De acordo com as tradições europeias, mais especificamente na Alemanha, o Papai Noel e o temido Krampus eram colegas de trabalho. Não se sabe ao certo a data de sua origem, mas Krampus teria sido incorporado ao Natal por volta do século XVII, que, para o desgosto dos religiosos, em específico os católicos, que cultivavam a história de São Nicolau, Krampus acabou entrando no contexto histórico como o ajudante maligno do Papai Noel. A história conta que a lenda de Krampus nem sempre foi o horripilante ajudante de São Nicolau. Krampus, na verdade, era uma espécie de ritual de passagem, executado por religiões pagãs, onde alguns jovens eram enviados a uma floresta selvagem e inabitada com um saco de mantimentos. Estes deveriam ficar sozinhos na floresta por um determinado período de tempo, a fim de mostrar sua bravura e coragem necessária para a sobrevivência naquela época. Alguns não conseguiam retornar, pois não sobreviviam ao ritual. Outros abandonavam o processo e voltavam como meros humanos. Porém, aqueles que conseguiam retornar com sucesso do ritual, estes voltavam vestidos de Krampus, que é originário do alto-alemão antigo, Krampen, que tem por significado garra.
E com isto, estes jovens era a representação da garra e coragem. Foi desta lenda que surgiu a expressão garra, para mostrar que uma pessoa tem qualidades extraordinárias para vencer. As lendas alemãs dizem que no final do século XVI, há relatos de uma criatura sinistra que sempre era observado no mês de dezembro. Esta aparecia nas vilas e cidades circunvizinhas, e muitos o tinham como uma divindade antiga que passeava pelas florestas da região. Krampus nada mais era que a representação de divindades pagãs, como o deus grego por nome de Pan, e uma divindade celta por nome de Cernunnos. Ambos eram sátiros e tinham características muito em comum. Eram metade homem e metade animal, que era uma fusão de bode, carneiro, alce e outros animais cervídeos. Além destas características, Krampus sempre foi representado com enormes chifres, dentes pontiagudos e uma grande língua. As divindades que Krampus representava, tais como o deus Pan e Cernunnos, tinham como características a proteção de florestas, vales e montanhas. Pan era sempre representado dançando com ninfas das águas, espíritos naturais femininos que por vezes eram alvo da luxúria dos sátiros. O Cernunnos era um dos principais deuses da mitologia celta e, consequentemente, era tido como o senhor dos animais, da fertilidade e da abundância. A lenda de Krampus nada mais era que uma fusão de deuses gregos e celtas. Acredita-se que este era um deus pagão, associado ao solstício de inverno, que ocorre normalmente entre o período de 21 de junho no hemisfério sul e 22 de dezembro no hemisfério norte. Tudo isto era feito com a intenção de celebrar o grande deus Sol, que para os romanos era o próprio deus Mitra, assim como o Papai Noel, que também faz alusão ao deus Sol. Dá-se a entender que foi feito uma fusão de crenças e tradições, unificando São Nicolau, Krampus e associando tudo isto à data de 25 de dezembro, onde festas pagãs eram realizadas pelo Império Romano, com grandes banquetes e muitas orgias sexuais. Tudo em oferenda ao deus Mitra, o deus Sol e muitas outras divindades do paganismo. A história conta que por mais que a igreja não concordasse com a inserção de Krampus às festas natalinas, as pessoas sempre optaram por inseri-lo ao Natal. A tradição chegou a ser proibida na Áustria após as eleições do ano de 1923. E na década de 1950, o governo austríaco chegou a distribuir panfletos intitulados com a seguinte descrição: Krampus é um homem mau. Porém, como tudo neste mundo tem seus mistérios, no final do século XX, a celebração popular ao deus solstício do inverno foi retomada com força e continua até hoje, com a representação de Krampus. Por quê? Muitas sociedades secretas e discretas cultuam uma entidade chamada Baphomet, que seria, na verdade, a fusão de diversos deuses pagãos. E todos estes possuíam uma característica em comum: a parte animal do bode e a parte humana. Em várias culturas e seitas, ele é cultuado como uma representação de um ser benéfico. Porém, seu significado vai desde um deus da natureza e até o título de Lúcifer, o príncipe dos demônios. Krampus nada mais é que Baphomet,
um demônio satânico que tem por objetivo auxiliar o Papai Noel, castigando criancinhas que tiveram um mau comportamento durante o ano. Este as coloca em um saco e as leva ao profundo abismo, mais conhecido como o próprio inferno. A história conta que Krampus seria, na verdade, o castigo para os profanos, não só as criancinhas, mas também a todos aqueles que não tiveram um bom comportamento durante o ano. Com isto, Krampus também é associado ao bicho-papão. Outros dizem que, na verdade, ele é o próprio Papai Noel. E desta forma concluímos que o bom velhinho, na verdade, não seria tão bom assim. Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.